O fazendeiro silencioso salva a viúva e seus trigêmeos da venda para quitar dívida de um milionário. Miguel sempre foi um homem silencioso, mas a vida em sua pequena fazenda nunca foi simples. Cercado por vastos campos de trigo que dançavam com a brisa, ele vivia numa solidão serena, longe do burburinho da cidade. Os vizinhos o respeitavam, embora todos soubessem que ele falava pouco. Quando as cercas de madeira rangiam, era apenas o som do tempo passando. Não uma palavra vinda de seus lábios, mas seu coração era gigante, e isso sempre o levava a ajudar quem precisasse. Um dia, o silêncio foi quebrado pelo desespero. Rosa, a viúva da propriedade vizinha, bateu à sua porta, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Seus 3 filhos, Ana, Pedro e Lucas, estavam em perigo. O sorriso daquele lar estava prestes a ser extinto por um milionário implacável que queria comprar a propriedade dela e assim destruí-la, para transformar tudo em uma represa. O olhar de Rosa exibia uma mistura de... Ele sempre teve uma queda por Rosa, mas nunca ousou demonstrar. Agora, com a vida dela e dos filhos em risco, o amor que guardava ficou evidente. Por outro lado, sua própria fazenda estava ameaçada pela ganância do mesmo homem. A ideia de perder sua terra, o lugar que sempre amou, o assombrava. Apressadamente, Miguel decidiu agir. Ele sabia que precisava fazer alguma coisa, mas o receio o consumia. Enquanto caminhava pelo campo, o vento frio trazia o cheiro da terra molhada, uma lembrança reconfortante em meio ao caos. Porém, o que ele não sabia era que o milionário tinha laços obscuros com seu passado, uma conexão surpreendente que mudaria tudo. O sol começava a se pôr e Miguel olhou para o horizonte. Ele se lembrou de um antigo rumor sobre o milionário, uma lenda que dizia que ele era, na verdade, um ex-familiar que havia se desviado do caminho, guiado pela ambição e pela avareza. O coração de Miguel acelerou. A insaciável sede de poder do homem foi uma traição que se cru. Poderia o amor por Rosa e a necessidade de proteger sua vizinhança resgatar a parte de sua vida que ele tinha enterrado? Ele parou, as emoções se misturando em sua mente. Miguel sabia que era hora de enfrentar o homem que ameaçava tudo que ele mais prezava. O que o milionário realmente queria? O que ele estava disposto a fazer para impedir essa história de se desenrolar em tragédia? O cansaço e a urgência pesavam sobre ele. A luta que estava por vir não seria apenas por Rosa e os trigêmeos, mas para resgatar sua própria alma. O conflito interno exigia uma decisão, e, enquanto as cores do céu se fundiam em um espetáculo de laranja e vermelho, Miguel se preparava para um confronto que mudaria suas vidas para sempre. E, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O sol havia se escondido por trás das colinas, lançando sombras longas pelo campo. Miguel sentiu a fraqueza nas pernas enquanto caminhava em direção à propriedade do milionário. O tempo parecia ter parado. O medo e o amor pelo que estava prestes a fazer o consumiam. Apenas ele, o silêncio e o peso de suas decisões. No entanto, ao se aproximar do cercado da propriedade, uma estranha sensação tomou conta dele. A escuridão da noite começava a recobrir o campo, e, de repente, o som de uma voz familiar cortou o ar. "Miguel!" chamou uma mulher. Sua voz era alta e clara. Miguel virou-se, surpreso. Era Rosa, mas algo não estava certo. Ela estava sozinha, com uma expressão angustiada. "Você precisa vir.
Agora! Disse ela, com os olhos arregalados. O coração de Miguel acelerou. O que seria tão urgente? Meus filhos, eles estão em perigo. Miguel a seguiu, o instinto o forçando a correr. O caminho até a casa de Rosa parecia mais longo do que nunca. Quando chegaram, uma cena de terror o aguardava. A porta estava escancarada e os trigêmeos não estavam à vista. Rosa, onde estão eles? Perguntou Miguel com a voz trêmula. A expressão dela era de desespero puro. Eles foram levados. Um nó se formou em sua garganta. A voz de Rosa soava distante, enquanto sua mente começava a trabalhar. Quem faria uma coisa dessas? E por quê? Mas então, a realidade o atingiu como um golpe. Era um milionário. Era certo que ele estava por trás disso. A ganância havia se tornado um jogo de poder, e as crianças eram as peças. Mas, antes que Miguel pudesse agir, um barulho inesperado irrompeu do quintal. Uma silhueta surgiu sob a luz da lua. Era um grupo de homens, com expressões duras, que marchavam em direção à casa. E entre eles, Miguel ficou chocado ao ver uma figura conhecida. Era o irmão do milionário, Henrique, um homem que ele acreditava ter visto pela última vez há muitos anos. O mesmo Henrique que era o melhor amigo de sua infância, o mesmo que sempre o incentivou a lutar pelos sonhos. Miguel, Henrique chamou, num tom que misturava surpresa e desdém. Não deveria estar aqui. Você não sabe o que está se metendo. A adrenalina começou a correr pelas veias de Miguel. Ele sempre soube que a ambição de seu irmão colocava tudo em risco, mas duvidar de sua lealdade tinha ficado para um espaço bem distante no passado. Por que você está fazendo isso, Henrique? São crianças! Gritou Miguel, sentindo a raiva e a dor se misturarem no peito. Henrique sorriu de forma sombria, e isso fez o coração de Miguel afundar. Esse jogo já está muito além de você. O pai nunca aprovou suas escolhas. Você sempre foi o fracassado da família. Aquilo o atingiu como um punhado de pedras. O ressentimento escondido de anos voltou. A verdade era que, mesmo depois de tudo, ele ainda se importava. Mas não poderia deixar que esse sentimento suplantasse sua necessidade de proteger Rosa e os trigêmeos. O olhar de Henrique era frio, e naquele momento, Miguel percebeu que o que estava em jogo não era apenas a vida de Rosa e das crianças, mas também a possibilidade de redimir seu passado. As trocas de olhares eram cortantes, e a tensão nas veias de Miguel pulsava como aço em brasa. Ele se preparava para lutar. O que aconteceria agora? O que Henrique realmente queria? E, acima de tudo, como Miguel poderia proteger aqueles que amava de um jogo tão malévolo e traiçoeiro? No horizonte, nuvens escuras se acumulavam, um prenúncio de tempestade, mas ele sabia que a verdadeira tormenta estava prestes a acontecer bem ali, onde o silêncio e a guerra de emoções se encontravam. Miguel se preparava para o clímax de sua vida. Olhando fixo nos olhos de Henrique, ele sentia uma mistura de raiva e dor. As palavras escapavam de seus lábios enquanto tentava entender aquela situação. Mas antes que pudesse reagir, um estrondo cortou o ar. Um tiro ecoou pelo campo, interrompendo a tensão carregada do momento. Miguel se virou instintivamente. A expressão de Henrique se congelou, e a força do impacto fez a silhueta do homem tremer como uma folha ao vento. "Não!" gritou Rosa, e teve um momento de paralisia ao perceber o que havia acontecido. O som ressabiado do disparo ainda reverberava como um eco aterrorizante, enquanto os homens do milionário recuavam confusos. A figura caía e o mundo parecia girar ao redor dela. Henrique tombou para o lado, seus olhos se arregalavam, e Miguel imediatamente percebeu que não era um ferimento qualquer. O sangue começava a se espalhar pelo chão, manchando a terra molhada. Miguel, tomado pela adrenalina, correu até ele. "Henrique, o que aconteceu?" gritou,
na esperança de que ainda houvesse uma resposta. Mas a situação se tornava cada vez mais caótica. Dos arbustos, outros homens começaram a aparecer. Não eram apenas os capangas do milionário. Aqueles eram homens que pareciam estar em uma missão. O que mais estava em jogo? Miguel se sentiu perdido, sem entender a dimensão daquela tragédia inesperada. Enquanto isso, Rosa olhava para Henrique com olhos cheios de terror e confusão. O que você fez, Miguel? Você sabia que isso poderia acontecer? Ela estava quase gritando, e o desespero em sua voz ressoava como um grito de socorro. Miguel hesitou, mas entendia que não era o momento de discutir suas escolhas. Ele abaixou a cabeça para verificar Henrique, e então, como um sopro frio na nuca, percebeu um movimento. Um homem alto e encapuzado se aproximava. Sua presença era palpável, e seus passos ecoavam na escuridão. O coração de Miguel disparou. Aquela figura não era estranha. Ele se lembrou de um dia em sua infância, quando encontrou alguém que mudaria sua vida para sempre. "Você!" exclamou Miguel, reconhecendo-o. O homem tirou o capuz, revelando um rosto que Miguel achou que nunca veria novamente. Era o pai dele, aquele que supostamente havia morrido anos atrás. "Surpresa, meu filho", disse o homem com um sorriso enigmático. "Eu sempre estive mais perto do que você imagina." Miguel sentiu o chão desabar sob seus pés. Como era possível? Todas as memórias que ele carregava sobre a perda, tudo o que lhe foi ensinado sobre lealdade e traição, tudo revirou em sua mente. A presença daquele homem mudava tudo. Ele não podia ser o vilão da história, mas a verdade era que o que estava acontecendo ali não se tratava apenas de um conflito entre ricos e pobres. Era uma luta familiar, um jogo de poder em que Miguel nunca sequer entendeu as regras. "Você não deveria ter destruído a família", disse o pai, enquanto sua figura imponente lançava uma sombra que parecia engolir tudo ao redor. "Mas agora é tarde demais." O tom de seu pai era de desapontamento, e Miguel queria gritar, queria pedir explicações, mas a urgência do momento o pressionava a agir. Henrique gemia, a vida fugindo dele. Rosa estava paralisada, sem saber o que pensar. O mundo havia se tornado um emaranhado de enganos. E cada resposta se tornava uma nova pergunta. Miguel olhou para a cena. Seu irmão, o pai que pensava estar morto, Rosa e as crianças em perigo. O que ele ia fazer a seguir? Estaria pronto para confrontar não apenas a ambição do milionário, mas também o passado esquecido que agora ressurgiu com toda a força. E quando o silêncio cortante da noite se instalou novamente, Miguel percebeu que a tempestade estava apenas começando. Miguel estava paralisado. A revelação de seu pai, acreditando que ele estivesse morto, balançou seu mundo. O desejo de confrontar tudo o que tinha aprendido, de resgatar a história da família, pairava em seu coração como uma tempestade prestes a eclodir. "Como você pôde, pai?" ele gritou, a voz embargada pelas emoções. O peso da traição era quase insuportável. "Não é o que parece, Miguel", o pai gesticulou. Mas antes que pudesse terminar, um grito cortou o ar. Era Rosa, claramente em choque, apontando para o horizonte. Um brilho iluminou a noite. A luz estava avançando rapidamente, aproximando-se da propriedade como uma onda prestes a engolir tudo. Miguel virou-se, o pânico tomando conta dele. O que é isso? Era um grupo de homens armados, com tochas e rostos encapuzados, avançando pela trilha, como sombras em busca de um destino. A sensação de que a noite estava prestes a se tornar um verdadeiro inferno permeava o ar e Miguel sentiu o coração disparar. Não eram os capangas do milionário. Eram facções rivais, vindas em busca de vingança, atraídos pela confusão e pelo sangue que havia sido derramado naquela noite. "Saia daqui! Agora!" gritou Miguel para Rosa, puxando-a para longe. Mas ela estava quase em estado de choque, os olhos fixos em Henrique, que se contorcia no chão. Miguel não podia se dar ao luxo de hesitar.
Ele olhou para o pai, que parecia tão perdido quanto ele. O que você sabe sobre eles? O pai balançou a cabeça, a expressão confusa. Nada. Eles não deveriam estar aqui. Eu não sei o que estão fazendo. A voz dele tremia. Miguel logo percebeu que as respostas estavam longe de virem de seu pai, e a urgência do momento pressionava ainda mais. Para dentro! Gritou Miguel, puxando Rosa e levando-a para casa. Ele olhou para Henrique, o coração apertado. Era um dilema doloroso, mas a vida das crianças e de Rosa vinha em primeiro lugar. Assim que entraram, as portas tremiam. Os sons de ataques e gritos se misturavam ao vento uivante. O que vamos fazer? Perguntou Rosa, com os olhos cheios de desespero. Meu Deus, os meus filhos! Não dava tempo para pensar. Miguel estava revivendo tudo o que sempre temera. A perda, o desespero. Ele lembrou da noite em que seu pai desapareceu. Agora ele estava ali, mas a ideia de perder tudo de novo era devastadora. Esconda-se! Miguel gritou, olhando pela janela. Eu vou tentar segurá-los. Ele preparou-se para do que viesse. O peso da responsabilidade o esmagava. Quando a porta se estourou, os homens entraram gritando, em busca de vingança. Miguel se sentiu nu. Ele não sabia se o que vinha a seguir era coragem ou loucura, mas havia uma faísca dentro dele. A luta não era apenas por Rosa e os trigêmeos. Era, por último, também por seu pai. Nesse momento, um dos homens parou e olhou diretamente para Miguel. Era familiar. A máscara caiu na hora certa para revelar um rosto que Miguel não esperava ver. Bruno, sussurrou. Bruno, seu amigo de infância, agora se tornara um dos homens mais temidos da cidade. Você não pode salvar todos. Miguel, o dinheiro que nós buscamos. A voz de Bruno era suave, mas firme. Esse é um jogo maior do que você imagina. Você sabe o que precisa ser feito. As palavras cortaram Miguel como um golpe. O passado se misturava ao presente em sua mente. Ele sempre soube que Bruno estava envolvido em coisas perigosas, mas sempre acreditou que havia limites. Você está errado, gritou Miguel, lembrando-se dos dias despreocupados da infância. Mas Bruno apenas sorriu, um sorriso sombrio e cheio de intenções ocultas. E aí Miguel percebeu, Bruno também tinha algo a ver com os planos do milionário. O choque petrificador o envolveu. O que mais ele não sabia? O que mais estava escondido enquanto ele lutava para proteger aqueles que amava? Miguel sentiu a segurança de seu mundo se desmoronar sob seus pés. A batalha que estava prestes a acontecer não era simplesmente sobre salvar orfanatos. Era sobre a verdadeira natureza de quem ele pensava conhecer, da traição que o cercava. O coração batia forte, um turbilhão de emoções e segredos. O que você está dizendo está errado, Bruno. Isso não é um jogo. Sua voz tremia, mas o medo não teria lugar. Mas em um instante, a compreensão iluminou o rosto de Bruno. Você ainda não entendeu, Miguel. A verdade faz parte do jogo. Com isso, uma ordem foi dada. Os homens começaram a se preparar para avançar. O que Miguel faria em seguida? Defender o que estava de sua vida familiar ou escolher um lado que ele nunca desejou conhecer? Uma linha fina se estendia entre a salvação e a destruição, e ele estava prestes a cruzá-la. Miguel sentiu a pressão no peito aumentar, as palavras de Bruno ecoando na sua mente como um tambor ensurdecedor. Um jogo maior do que você imagina. O que isso realmente significava? Mas não havia tempo para pensar. A situação exigia ação. Os homens entraram com unhas e dentes, espalhando-se pela casa como se fossem um furacão. Miguel, sem hesitar, liderou Rosa para o fundo, tentando protegê-la. Fique aqui, ele mandou, com um olhar determinado. Mas a voz de Bruno o alcançou de forma cortante. Você nem pode escapar do que somos, Miguel. O passado sempre vem cobrar. Enquanto a confusão se intensificava, o caos se desenrolava dentro de casa. Foi então que o inesperado aconteceu. Um barulho ensurdecedor, seguido de uma luz ofuscante, irrompeu da porta da frente. O que era aquilo? Era tão intenso que o próprio ar parecia vibrar. Miguel se virou, seus instintos gritando. Era uma explosão.
A porta voou para os ares, enquanto os homens foram catapultados para trás. Gritando, Miguel tentou proteger Rosa, mas a força do impacto os atirou ao chão. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Quando a poeira baixou, uma figura se ergueu entre os destroços. Uma mulher de cabelos desgrenhados, vestindo um uniforme militar sujo. Era sua mãe. Miguel ficou paralisado. Sua mãe, que ele acreditava estar morta há anos. Falaram que ela tinha desaparecido, que a guerra a levara, mas ali estava ela, viva. O olhar dela era firme, mas havia um misto de dor e determinação. Miguel, eu voltei. Agora precisamos sair daqui. A cena era surreal. A emoção o assolou. Como é que isso era possível? Bruno estava em choque, assim como os outros homens. O caos reinava enquanto sua mãe, com um gesto rápido, transformava a situação. Ela se virou para a equipe que a acompanhava. Cecília! Gritou, chamando uma mulher em meio ao grupo. Tome conta das crianças, já! Cecília, um rosto familiar de sua infância, correu em direção à casa, enquanto os homens se recuperavam do choque inicial. Era como se Miguel estivesse assistindo a um filme, incapaz de mover um músculo. Ele queria gritar, perguntar a ela o que tinha acontecido, por que nunca voltara. Mas Rosa, ainda incrédula, puxou-o pela camisa. Vá, Miguel, não podemos ficar aqui. A tensão crescia. Bruno, agora com os olhos cheios de raiva e confusão, se aproximou. Você decepcionou nossa família, Miguel. E agora ela voltou? O que mais você esconde? Ele disse, a voz tremendo de emoção. A indagação fez o chão sob os pés de Miguel tremer. O que os laços de sangue significavam? Sua mãe, agora diante dele, poderia estar ligada à trama que o cercava. É complicado, Bruno. Você não sabe a verdade. Miguel gritou com fervor. Mas antes que qualquer um pudesse responder, uma nova explosão estremeceu o chão. Chamas e fumaça se erguiam das entranhas da casa, e os homens armados começavam a recuar, assustados. É isso que meu pai queria? O voz de Miguel era apenas um sussurro. O que mais ele se perdera ao longo do caminho, na busca por respostas que nunca imaginou que existiriam. O mundo ao seu redor começava a desmoronar, incluindo a verdade que ele pensava conhecer. Com um pulo determinado, sua mãe interveio. Miguel, vamos! Ela o puxou para longe, e enquanto corriam, uma nuvem de incertezas pairava no ar. Havia algo mais profundo do que ele sequer poderia imaginar. Afinal, quem era sua mãe nesse jogo? E qual era o papel dela? No fundo da sua mente, uma pergunta ecoava. Que segredos ainda estavam por vir? E como isso mudaria tudo? O que Miguel realmente sabia sobre a própria família? Enquanto deixava a casa em chamas para trás, o fardo da dúvida crescia. Diante daquele novo cenário, ele não estava mais certo de nada. Miguel sentia a adrenalina correr por suas veias como um rio turbulento. Ele estava em choque com a presença de sua mãe, mas não tinha tempo para ponderar as nuances de um reencontro que nunca imaginou viver. Precisamos sair agora, ela ordenou, puxando-o em direção à segurança. Rosa o seguia, os olhos marejados, ainda tentando compreender o que estava acontecendo. Mas conforme eles avançavam, os sons da confusão se intensificavam. O barulho de gritos, disparos e o crepitar do fogo se misturavam em um caos ensurdecedor. Quando chegaram à saída dos fundos, a cena na propriedade havia mudado. O céu não era mais o único que escurecia. Uma nuvem de fumaça densa subia das chamas que consumiam a casa. Miguel sabia que estavam em perigo. Mas o que mais o perturbava era a presença de homens armados, agora se espalhando pela área, aturdidos e confusos. Meu Deus, eles vão nos encontrar, sussurrou Rosa. O pavor em sua voz era palpável. Miguel assentiu, mas sua mente estava ocupada pensando nas crianças. Onde estavam os trigêmeos?
O desespero apertava seu coração. Ao redor, tudo parecia um filme de terror. As sombras dançavam sobre a luz da lua, e todos estavam tão perdidos nas próprias lutas que não perceberam uma nova figura se aproximando. Miguel virou-se com um arrepio na espinha. Era Henrique, seu irmão, mas algo estava diferente nele. Havia uma aura de raiva e obstinação em seus olhos. Você não deveria estar aqui, gritou Miguel, sentindo o medo e a raiva se misturarem. Você não percebe que estamos em perigo? Henrique, com um sorriso estranho, balançou a cabeça. Você não entende, Miguel. Tudo isso era uma armadilha, e você caiu direitinho nela. Antes que Miguel pudesse formular uma resposta, um som agudo cortou o ar. Um tiro disparado, mas não de onde eles esperavam. Em um instante, tudo ficou em câmera lenta. A expressão no rosto de Henrique mudava. Ele olhou para o peito, incrédulo. Um pequeno buraco se formava na camisa, e em seguida, seu corpo começou a tremer. Não! Foi tudo o que conseguiu sussurrar antes de colapsar no chão. Miguel ficou paralisado. O que acabara de acontecer? O coração dele batia descompassado, e os gritos de Rosa se misturavam ao caos. Ele não podia acreditar que a própria traição poderia vir do irmão, mas ao mesmo tempo, havia algo mais profundo em jogo. Ele traiu a família, gritou um dos homens armados, seu tom repleto de fúria. O grupo, agora ciente da situação, começou a avançar sobre Henrique caído. E em meio ao horror crescente, a verdade começou a se desenrolar como uma tapeçaria macabra. Miguel olhou rapidamente para sua mãe, buscando respostas, mas a expressão dela estava pálida diante da cena. Henrique não era só seu irmão, ela murmurou, a voz falhando em meio à confusão. Ele sempre soube sobre o passado e sobre vocês. Miguel, ele tentou manipular tudo. As palavras dela o atingiram como um golpe. O que isso significava? Havia segredos enterrados que mexiam nas vidas deles, e agora a revelação de uma traição só fazia tudo parecer mais sombrio. A fumaça envolvia tudo, e o desespero começava a assombrá-los. Mais homens armados se aproximavam, agora mais excitação do que brutalidade nos olhos. Todo o calor da situação se intensificava. Eles estavam prontos para atacar. Miguel sabia que o tempo estava escasso, e naquele momento uma ideia disparou em sua mente. Precisamos de um plano. Não podemos permitir que isso termine assim. Ele olhou para os rostos ao seu redor. Rosa, sua mãe e os homens rivais se movendo como sombras famintas. Havia uma batalha maior em seu caminho. Uma luta não apenas contra aqueles que haviam armado para destruir sua família, mas também contra a verdade que ele ainda não compreendia. E então, o que ninguém podia prever aconteceu. A figura de uma mulher apareceu, e segurava algo em mãos. Era Cecília, a mulher que havia corrido em direção à casa. Com olhos decididos, ela ergueu uma velha arma que Miguel havia perdido nas lembranças de sua infância. Ela sabia algo que eles não sabiam. Uma revelação estava prestes a acontecer. O sangue não mente, Miguel. E antes que pudesse perguntar, tudo aconteceu de novo. Uma explosão, um grito, e o mundo ao seu redor parecia desmoronar mais uma vez. Em um instante, a verdade estava mais perto do que ele gostaria de acreditar. E com a fumaça cobrindo os rostos, Miguel se deu conta de que o jogo estava mudando, revelando uma trama tão intrincada que poderia finalmente trazer à tona o que ele sempre quis saber, e o que mais poderia ter perdido no caminho. Miguel sentiu a adrenalina correr por suas veias como um rio turbulento. Ele estava em choque com a presença de sua mãe, mas não tinha tempo para ponderar as nuances de um reencontro que nunca imaginou viver. Precisamos sair agora, ela ordenou, puxando-o em direção à segurança. Rosa o seguia, os olhos marejados, ainda tentando compreender o que estava acontecendo. Mas conforme avançavam, os sons da confusão se intensificavam. O barulho de gritos, disparos e o crepitar do fogo se misturavam em um caos ensurdecedor.
Quando chegaram à saída dos fundos, a cena na propriedade havia mudado. O céu não era mais o único que escurecia. Uma nuvem de fumaça densa subia das chamas que consumiam a casa. Miguel sabia que estavam em perigo, mas o que mais o per, sussurrou Rosa. O pavor em sua voz era palpável. Miguel assentiu, mas sua mente estava ocupada pensando nas crianças. Onde estavam os trigêmeos? O desespero apertava seu coração. Ao redor tudo parecia um filme de terror. As sombras dançavam sob a luz da lua, e todos estavam tão perdidos nas próprias lutas que não perceberam uma nova figura se aproximando. Miguel virou-se com um arrepio na espinha. Era Henrique, seu irmão. Mas algo estava diferente nele. Havia uma aura de raiva e obstinação em seus olhos. Você não deveria estar aqui, gritou Miguel, sentindo o medo e a raiva se misturarem. Você não percebe que estamos em perigo? Henrique, com um sorriso estranho, balançou a cabeça. Você não entende, Miguel. Tudo isso era uma armadilha, e você caiu direitinho nela. Antes que Miguel pudesse formular uma resposta, um som agudo cortou o ar. Um tiro disparado, mas não de onde eles esperavam. Em um instante, tudo ficou em câmera lenta. A expressão no rosto de Henrique mudava. Ele olhou para o peito, incrédulo. Um pequeno buraco se formava na camisa. E em seguida seu corpo começava a tremer. Não, foi tudo o que conseguiu sussurrar antes de colapsar no chão. Miguel ficou paralisado. O que acabara de acontecer? O coração dele batia descompassado, e os gritos de Rosa se misturavam ao caos. Ele não podia acreditar que a própria traição poderia vir do irmão, mas ao mesmo tempo havia algo mais profundo em jogo. Ele traiu a família, gritou um dos homens armados, seu tom repleto de fúria. O grupo, agora ciente da situação, começou a avançar sobre Henrique caído, e em meio ao horror crescente, a verdade começou a se desenrolar como uma tapeçaria macabra. Miguel olhou rapidamente para sua mãe, buscando respostas, mas a expressão dela estava pálida diante da cena. Henrique não era só seu irmão, ela murmurou, a voz falhando em meio à confusão. Ele sempre soube sobre o passado e sobre vocês. Miguel, ele tentou manipular tudo. As palavras dela o atingiram como um golpe. O que isso significava? Havia segredos enterrados que mexiam nas vidas deles, e agora a revelação de uma traição só fazia tudo parecer mais sombrio. A fumaça envolvia tudo, e o desespero começava a assombrá-los. Mais homens armados se aproximavam, agora mais excitação do que brutalidade nos olhos. Todo o calor da situação se intensificava. Eles estavam prontos para atacar. Miguel sabia que o tempo estava escasso, e naquele momento uma ideia disparou em sua mente. Precisamos de um plano. Não podemos permitir que isso termine assim. Ele olhou para os rostos ao seu redor. Rosa, sua mãe, e os homens rivais se movendo como sombras famintas. Havia uma batalha maior em seu caminho, uma luta não apenas contra aqueles que haviam armado para destruir sua família, mas também contra a verdade que ele ainda não compreendia. E então o que ninguém podia prever aconteceu. A figura de uma mulher apareceu e segurava algo em suas mãos. Era Cecília, a mulher que havia corrido em direção à casa. Com olhos decididos, ela ergueu uma velha arma que Miguel havia perdido nas lembranças de sua infância. Mas não era apenas uma arma comum. Era uma relíquia familiar, uma arma que sua mãe havia escondido, uma que só deveria ser usada em casos extremos. O sangue não mente, Miguel, gritou Cecília. Você precisa saber a verdade. Nesse instante, a verdade que Miguel nunca esperou ouvir se desenrolou. O que Cecília revelou foi devastador. Henrique não é apenas seu irmão. Ele é o filho do homem que traiu nossa família e deixou tudo em ruínas. Ele sempre quis derrubar você, Miguel. Essa batalha não é contra eles, mas entre nós. Os olhos de Miguel se arregalaram. O chão sob seus pés parecia desaparecer. Então, Mendes, seu pai que ele acreditava ter morrido, teria traído a própria família? E Henrique, seu irmão, era assim também?
O caos aumentou e uma nova ferida se abriu. Cada revelação trazia novas perguntas, e Miguel estava no meio de uma tempestade de confusão e raiva. Cecília, não! O que você está dizendo não pode ser verdade! Gritou Miguel, mas a realidade o atingiu como um punho de ferro. Os laços de sangue não são o que você pensa. Você está em perigo, e eu não sei quem posso confiar mais. Um grito agudo cortou o ar, e a razão se perdeu na escuridão que o cercava. Miguel estava cercado por uma rede de traições e segredos que poderiam destruir não apenas sua família, mas tudo o que ele acreditava. E enquanto a fumaça cobrava um espaço, a questão que pairava no ar era clara. Em quem ele realmente poderia confiar? Em meio a tudo isso, Miguel percebeu que estava apenas começando a desvendar um mistério que colocaria tudo o que ele conhecia em jogo e que o verdadeiro inimigo poderia ser mais próximo do que jamais imaginou. Miguel se sentiu como se tudo estivesse girando ao seu redor. As palavras de Cecília ainda ecoavam em sua mente. Henrique não é apenas seu irmão. O choque o dominou, mas não havia tempo para hesitar. Os homens se aproximavam, e a essência do caos o cercava como um manto pesado. Ele olhou para sua mãe, que estava tão pálida quanto uma folha de papel. Rosa estava apavorada, os olhos arregalados. O que mais poderia ser ocultado? "Precisamos correr!" gritou Miguel, puxando Rosa e sua mãe em direção ao lado oposto da casa, longe do tumulto crescente. Mas enquanto Miguel tentava se afastar, ouviu um estrondo vindo de trás. Ele se virou apenas a tempo de ver um grupo de homens atacando a propriedade. A fumaça intensa e os gritos causaram um nó na garganta dele. A confusão estava além do que seus sentidos podiam suportar. E então, uma luz intensa irrompeu do fundo da casa, cegando-os por um instante. Miguel franziu a testa, até que uma figura surgiu da fumaça. Não era só Cecília, mas alguém muito mais familiar. Uma mulher que ele não via há anos e que ele nunca esperava ver novamente. "Isabela!" ele exclamou. Sua irmã mais velha, que supostamente havia desaparecido numa missão de mineração anos atrás, agora estava de volta. Mas a expressão de Isabela era de pura tristeza. "Miguel, não podemos ficar aqui. É uma armadilha." O coração de Miguel disparou. O que isso significava? "O que você está fazendo aqui?" perguntou ele, perplexo, segurando a mão de Rosa com força. "Eu sei o que aconteceu naquela noite, o que papai fez e o que Henrique planejou. Ele não só traiu nossa família, ele é..." Isabela hesitou, olhando por cima do ombro. "Ele é o verdadeiro líder da organização que está por trás disso tudo." Uma onda de choque percorreu Miguel. Não apenas Henrique, mas ele mesmo. "O quê? Isso não pode ser verdade." Ele se lembrou de cada momento em que havia confiado em Henrique, do irmão que sempre foi considerado um membro da família. Isabela continuou, sua voz mais baixa, mas carregada de urgência. "Miguel, ele está imprimindo nossa história, toda a nossa família, em um jogo de poder que nem imaginamos. Ele montou o cenário para nos destruir." Um terceiro estrondo partiu o ar, e com isso, o que deveria ter sido um momento de revelações escandalosas tornou-se um caos absoluto. A casa começou a desmoronar sob a pressão das explosões, as chamas dançando como serpentes vorazes. Miguel tentava encaixar as peças em sua cabeça, mas a confusão do momento o deixava sem fôlego. "Isabela, precisamos sair agora!" gritou ele, sentindo que o chão sob seus pés tremia a cada segundo. Ele não tinha mais tempo para questionar tudo o que conhecia sobre seus irmãos ou sua família. O que restava de um lar? O que restava das memórias que tanto guardara? Ele precisava proteger Rosa e garantir a segurança das crianças. Nesse instante, Henrique, que todos acreditavam estar à beira da morte, ergueu-se, ensanguentado, mas ainda feroz. "Você não pode me parar, Miguel. Nem agora. O que eu faço é por nós." Ele se apoiou nas paredes da casa, e Miguel percebeu
que era uma sombra do irmão que ele conhecera, uma criatura tomada pela sede de poder. Mas o que mais deixou Miguel em choque foi a revelação final que Isabela fez. Uma frase que ele jamais esperava ouvir. Miguel, você não é apenas meu irmão. Você também faz parte da verdade que eu escondi. Você é o herdeiro do legado que Henrique usa para seus fins. A terra sob seus pés pareceu balançar mais uma vez. Miguel estava prestes a desmaiar. Ele queria gritar, mas em vez disso, o silêncio envolveu o ar. A luz da lua iluminava o pânico ao seu redor, e as chamas tornavam-se um cenário de horror. Você precisa decidir, Miguel. A luta é nossa agora, gritou Isabela. E no meio daquele tumulto, com a batalha pela sobrevivência prestes a começar, uma pergunta ficou pairando no ar. O que Miguel faria? O que significaria ser o herdeiro de um legado que havia sido tão distorcido? A verdade estava se desvelando, mas o caminho à frente era mais incerto do que nunca. Miguel se sentia como se tudo estivesse girando ao seu redor. As palavras de Cecília ainda ecoavam em sua mente. Henrique não é apenas seu irmão. O choque o dominou. Mas não havia tempo para hesitar. Os homens se aproximavam, e a essência do caos o cercava como um manto pesado. Ele olhou para sua mãe, que estava tão pálida quanto uma folha de papel. Rosa estava apavorada, os olhos arregalados. O que mais poderia ser ocultado? Precisamos correr, gritou Miguel, puxando Rosa e sua mãe em direção ao lado oposto da casa, longe do tumulto crescente. Mas enquanto Miguel tentava se afastar, ouviu um estrondo vindo de trás. Ele se virou apenas a tempo de ver um grupo de homens atacando a propriedade. A fumaça intensa e os gritos causaram um nó na garganta dele. A confusão estava além do que seus sentidos podiam suportar. E então, uma luz intensa irrompeu do fundo da casa, cegando-os por um instante. Miguel franziu a testa, até que uma figura surgiu da fumaça. Não era só Cecília, mas alguém muito mais familiar. Uma mulher que ele não via há anos e que ele nunca esperava ver novamente. Isabela! Ele exclamou. Sua irmã mais velha, que supostamente havia desaparecido numa missão de mineração anos atrás, agora estava de volta. Mas a expressão de Isabela era de pura tristeza. Miguel, não podemos ficar aqui. É uma armadilha. O coração de Miguel disparou. O que isso significava? O que você está fazendo aqui? Perguntou ele perplexo, segurando a mão de Rosa com força. Eu sei o que aconteceu naquela noite. O que papai fez e o que Henrique planejou. Ele não só traiu nossa família. Ele é, Isabela hesitou, olhando por cima do ombro. Ele é o verdadeiro líder da organização que está por trás disso tudo. Uma onda de choque percorreu Miguel. Não apenas Henrique, mas ele mesmo. O quê? Isso não pode ser verdade. Ele se lembrou de cada momento em que havia confiado em Henrique, do irmão que sempre foi considerado um membro da família. Isabela continuou, sua voz mais baixa, mas carregada de urgência. Miguel, ele está imprimindo nossa história, toda a nossa família, em um jogo de poder que nem imaginamos. Ele montou o cenário para nos destruir. Um terceiro estrondo partiu o ar, e com isso, o que deveria ter sido um momento de revelações escandalosas tornou-se um caos absoluto. A casa começou a desmoronar sob a pressão das explosões, as chamas dançando como serpentes vorazes. Miguel tentava encaixar as peças em sua cabeça, mas a confusão do momento o deixava sem fôlego. Isabela, precisamos sair, agora! Gritou ele, sentindo que o chão sob seus pés tremia a cada segundo. Ele não tinha mais tempo para questionar tudo o que conhecia sobre seus irmãos ou sua família. O que restava de um lar? O que restava das memórias que tanto guardara? Ele precisava proteger Rosa e garantir a segurança das crianças. Nesse instante, Henrique, que todos acreditavam estar à beira da morte, ergueu-se, ensanguentado, mas ainda feroz. Você não pode me parar, Miguel, nem agora. O que eu faço é por nós. Ele se apoiou nas paredes da casa, e Miguel percebeu que era uma sombra do irmão que ele conhecera,
uma criatura tomada pela sede de poder. Mas o que mais deixou Miguel em choque foi a revelação final que Isabela fez, uma frase que ele jamais esperava ouvir. Miguel, você não é apenas meu irmão, você também faz parte da verdade que eu escondi. Você é o herdeiro do legado que Henrique usa para seus fins. A terra sob seus pés pareceu balançar mais uma vez. Miguel estava prestes a desmaiar. Ele queria gritar, mas em vez disso, o silêncio envolveu o ar. A luz da lua iluminava o pânico ao seu redor, e as chamas tornavam-se um cenário de horror. Você precisa decidir, Miguel. A luta é nossa agora, gritou Isabela. E no meio daquele tumulto, com a batalha pela sobrevivência prestes a começar, uma pergunta ficou pairando no ar. O que Miguel faria? O que significaria ser o herdeiro de um legado que havia sido tão distorcido? A verdade estava se desvelando, mas o caminho à frente era mais incerto do que nunca. Então, um estrondo aterrador ecoou, e a estrutura da casa começou a ceder. Mas em meio à confusão, Miguel sentiu um movimento ao seu lado. Em meio à fumaça e barulho, um homem estava se aproximando. Miguel, com os olhos arregalados, percebeu que era seu pai, Mendes, que supostamente havia morrido na mesma noite que sua mãe. Miguel, não! A voz de Mendes cortou o ar. Eu não posso deixar você fazer isso. Você não entende o verdadeiro perigo. Mendes não era um espectro. Ele estava bem ali, vivo, vestindo uma expressão carregada de determinação. Miguel ficou paralisado, a mistura de emoções borbulhando dentro dele. O que isso significava? Seu pai podia ser um traidor, mas por que estava ali? E o que realmente estava em jogo? E enquanto Mendes se aproximava, a verdade que Miguel temia finalmente veio à tona. O legado não é apenas uma fraqueza, é nossa força. Você precisa escolher o lado certo, filho. Com o coração acelerado, Miguel olhou ao seu redor. As chamas ao fundo eram um símbolo da destruição de sua herança, mas as revelações de sua família estavam prestes a incendiar tudo de novo. Que ele escolheria? O que mais seria revelado naquele conflito inesperado? E a luta pela verdade teria um preço que ele não estava disposto a pagar? A batalha estava apenas começando, e a verdadeira história da família estava se desdobrando, bem diante de seus olhos. Miguel estava paralisado, sentindo o peso da verdade caindo sobre ele como um manto pesado. A chama que antes parecia consumir a casa, agora refletia a luta dentro dele. Henrique estava ali, mas sua presença não era mais um símbolo de fraternidade. Era um aviso. As chamas dançavam em um ritmo frenético, e a estrutura de madeira rangeu, prestes a ceder. Miguel, escute, disse Mendes, o pai, com a voz trêmula, mas firme. A escolha é sua. O que você decidir pode mudar tudo. Miguel olhou de um irmão a outro. O sangue que corria nas veias de ambos deveria ser a ligação mais forte. Mas agora parecia uma corrente pesada em vez de um laço. Ele se sentiu dividido, sufocado pela dor das traições e das revelações. Vocês não fizeram nada por nós, só usaram isso como um jogo. Gritou ele, a raiva pulsando em sua voz. Estamos todos perdidos nisso, Miguel, gritou Isabela com um olhar angustiado. Mas você é a chave, você é o herdeiro que eles tanto temem. Uma nova onda de calor o cercava, e o grupo de homens atraídos pelo tumulto se aproximava. Cada segundo contado contava uma história de dor, mas também de coragem. Miguel sentia a adrenalina correr. Era um momento decisivo. Ele virou-se para Rosa, que estava pálida, e segurou a mão dela com força. Eu não posso deixar isso acabar assim, disse Miguel, a determinação queimando dentro dele. Os olhos de Henrique brilharam de raiva e desespero. Você não tem ideia do que está se metendo, gritou, mas a confiança dele começava a cair. O irmão que outrora parecia invencível, agora estava à mercê das chamas e das verdades não ditas. Miguel levantou a arma que Cecília havia deixado em suas mãos, não para machucá-los, mas como um símbolo de resistência. Não vou deixar que seu jogo nos destrua, exclamou. Movimento. Ele precisava agir antes que tudo se desmoronasse. Com um impulso que não pensou duas vezes,
Miguel apontou para Henrique. Você quer lutar? Então vamos lutar pela verdade, mas não com armas. Vamos mostrar a eles que ainda há dignidade em nós. Ele se virou para os homens que se aproximavam, sua influência sobre a família ecoando em tudo. E naquele momento crítico, uma explosão ensurdecedora ecoou pela propriedade. Não da casa, mas de um veículo que se aproximava. Um carro cheio de aliados inesperados parou abruptamente na entrada. Homens e mulheres armados saindo em um turbilhão, gritando ordens e cercando os dois lados da luta. A batalha não era só entre irmãos, mas uma guerra de legados, um conflito maior do que todos ali podiam imaginar. E começava a parecer que, ao invés de serem apenas parentes, estavam envolvidos em uma luta de poder que transcendeu qualquer familiaridade. É uma armadilha, gritou Isabela, enquanto todos se preparavam para o embate. Mas Miguel apenas segurou a mão de Rosa, olhando profundamente em seus olhos. Vamos sair disso juntos. Com um movimento ágil, Miguel se lançou em direção à saída, com Rosa e Isabela ao seu lado. A poeira do passado se dispersava como fumaça, enquanto a casa, sua infância e os fantasmas de sua família desmoronavam atrás deles. Piedosamente deixaram para trás o que já não pertencia a eles. Enquanto se afastavam, os gritos do passado ressoavam atrás, mas Miguel respirava aliviado. A luta ainda não havia acabado. O legado ainda não era claro. Mas naquele momento, ele sabia que a família poderia ser destruída. Mas os laços que construíam juntos eram mais fortes que qualquer sangue. No horizonte, a luz do amanhecer começava a aparecer, e com ela um novo começo. Miguel sentiu que estava finalmente se libertando das correntes do passado. O que viria a seguir era um enigma que se desenharia com o tempo. Então, antes de tudo se dissipar, uma voz cortou o ar. Você precisa entender, Miguel. A verdade está além do que você acredita saber. E um novo mistério se formou, deixando uma sombra de incerteza no futuro. Agora, aqui vai o seu momento. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão chegando. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar ainda mais nossos conteúdos. Não esqueça, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E o mais importante, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho emocionante. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. A hora é agora.